Olá pessoal, boa tarde. A discussão de hoje vai ser sobre a diferença de intenção e efeito. Vamos lá, né? Esse é um termo que eu até coloquei no meu TCC, né, na faculdade, que é sobre o white fragility, que é um termo lá, esqueci o nome da doutora. Eu posso pensar, se quiser saber, eu coloco nos comentários aí. E era sobre basicamente o seguinte, né? Vamos colocar alguns exemplos aqui. Você pode ter uma intenção de causar alguma coisa, sei lá, alguma coisa positiva. Por exemplo, uma mulher, ela tem a intenção de se sentir bonita. Ela coloca uma roupa curta, sei lá, vamos dizer, uma adolescente. A mulher coloca uma roupa mais curta porque ela se sente bonita, se sente bem. Só que qual que é o efeito disso? A intenção dela é só se sentir bonita, não tá nem aí pra quem tá olhando, quem vai fazer qualquer coisa. Mas qual que é o efeito disso? É de despertar a sexualidade ou a visão sexualizada de homens. E talvez gerar comentários ou sei lá, um cara querer se aproximar mais dela ou chamar um tipo de atenção que ela não queira. Isso está totalmente fora da intenção dela. Não tem intenção nenhuma que isso aconteça. Mas causa esse efeito. Um outro exemplo é eu, o professor, e eu falo, eu quero ser mais amigo dos estudantes, quero deixar eles mais tranquilos, mais de boa. Então eu não vou ser aquele professor que cobra tanto. Essa é a minha intenção, que os alunos tenham mais uma liberdade relativa e eles façam as coisas no tempo deles, eu não cobre tanto prazo. Qual que é o efeito disso? É dos estudantes olhar para mim e falar, esse professor não cobra nada, então não preciso nem fazer. Então eu vou enrolar o máximo que der. Esse professor não é tão sério. Então, qual que é a questão aqui? É a importância de você entender que, apesar da sua intenção, o efeito que você causa nas pessoas com a sua atitude pode ser completamente diverso. Então é importante você analisar os efeitos que você causa. Você pode ter uma boa intenção, como por exemplo uma piada. Sua intenção é de fazer rir, mas você pode causar o efeito de ofender muito alguma pessoa. E aí você precisa se responsabilizar por isso também. Então, se falar, minha intenção era essa, você pode demonstrar essa intenção, você vê o efeito que você causou e aí você tenta reajustar isso. Não que você também é obrigado a lidar com como a pessoa se sente. O jeito que uma pessoa se sente em relação a você é problema dela. Mas é importante, já que você convive com pessoas, entender os efeitos do que você faz e do que você fala. E aí você vai ajustando isso. Então, por exemplo, pro comediante, ele vai ajustando isso. Minha intenção é fazer rir, mas quando eu faço a piada desse jeito, vai causando esse efeito diverso, então eu vou mudar a piada nesse tom, no caso do professor, ele vai mudar o jeito que ele trata os estudantes, ele vai dar um pouco menos de liberdade, ou vai fazer um combinado melhor. No caso do exemplo da moça que sai com a roupa mais curta, talvez ela tenha que escolher melhor o ambiente onde ela vai colocar tais roupas curtas, ela pode colocar uma blusa, sei lá, alguma coisa, e usa essa roupa curta só no evento onde ela vai. Enfim, e a gente pode pensar idealmente nesse exemplo da mulher. Mas ela deveria poder vestir o que ela quiser. Sim, mas não é assim que funciona. Felizmente. Então tem que lidar com a realidade. Tá? E então é sobre isso. E às vezes quem está tentando passar a mensagem ou fazer a fala, qualquer coisa, vai causar efeitos diferentes. Então, se uma mulher faz um comentário em relação a outra, vai ter um efeito muito diferente de um homem falando de uma aparência de uma mulher. Os seus pais falando algo sobre você vai ter um efeito muito diferente do que seus amigos, do que um professor, do que seu chefe. Então é importante você entender em que posição você está na vida daquela pessoa e o efeito que você pode causar. Então você vai ajustando isso e assim você vai fazendo uma boa convivência. No exemplo que eu falei do White Fragility é sobre racismo, né? E é sobre como as pessoas brancas nos Estados Unidos tinham dificuldade de entender porque os comentários dele, as brincadeiras deles, eram muito mal vistos para os negros. Então, sei lá, o professor branco queria brincar, fazer uma brincadeira com as alunas negras, e elas reagiam muito mal a isso. E mais com outras professoras, professoras negras, professoras brancas,
as alunas levavam aquilo na brincadeira também e o professor tinha muita dificuldade de entender isso. Mas é por causa disso. Nesse caso, o professor representava a expressão máxima do racismo, né? E também do machismo, enfim. Então, você não está na posição de fazer brincadeira, porque você não tem intimidade que aquelas pessoas teriam por ser do mesmo gênero, ou uma intimidade que você cria pessoalmente. Então, na hora de fazer comentários, na hora de fazer piada, você precisa estar próximo daquela pessoa, você precisa estar íntimo dela e saber os efeitos que você causa nela. Então, não sei se ficou claro sobre isso, né? Então, a reflexão de hoje é isso.